uma boa estratégia de diversificação de carteira, aquela estratégia totalmente eficiente para os seus investimentos, diminuindo o seu risco, implica que você escolha empresas de setores diferentes da Bolsa de Valor, tá? Então nesse vídeo eu vou te mostrar como escolher os melhores setores da Bolsa para a sua carteira. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lobo. E nesse vídeo então eu quero te ajudar a escolher os melhores setores da Bolsa de Valor e por que eu considero esses setores um dos mais promissores, um dos mais resilientes e importantes para que você tenha na sua carteira, tá? Então fica até o final desse vídeo para você entender o passo a passo para isso. E galera, quando a gente vai pensar em diversificação então, as pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça delas é assim, eu tenho que comprar várias empresas, né? Se eu comprar 20 empresas, 20 ações diferentes, é melhor do que se eu tiver só 10. E não, isso aqui é um dos primeiros erros que as pessoas cometem ao pensar em diversificação. Porque é o seguinte, quando você vai pensar nessa diversificação, às vezes menos é mais, tá? Você não tem que pensar em quantidade de ações. Você tem que pensar primeiro na qualidade dessas empresas que você está colocando e se elas são diversificadas entre si. Porque pensa comigo, se você tem 2 bancos na sua carteira, se você tem, por exemplo, Itaú e Bradesco, eles não são diversificados entre si, porque eles correm o mesmo risco, eles são dos mesmos setores. Então, assim, é uma estratégia de investimento, não envolve quantidade de ações que você tem que comprar, mas sim você pensar na descorrelação desses ativos. Então, quando um tá caindo, o outro tá subindo para te ajudar nessa perda, tá? São ativos que não tem nada a ver um com o outro. Isso sim é diversificar. Então por isso que entra aqui o objetivo desse vídeo para te mostrar como escolher os melhores setores da bolsa, porque a gente pensando em diversificação, a gente pensa em comprar empresas de setores diferentes. Pensa naquele exemplo que eu te dei, eu coloquei 2 bancos, 2 empresas do setor financeiro. Agora, é muito melhor você comprar 2 empresas, mas que uma, por exemplo, seja do setor financeiro e outra seja do setor de saúde. E outra coisa também, galera, não adianta o setor ser bom, mas a empresa que está inserido nele ser ruim. Vamos pensar mais uma vez aqui no setor financeiro. Vamos pensar, a gente tem Itaú, a gente tem Bradesco, a gente tem Banrisul, a gente tem Santander, a gente tem Banco do Brasil, são várias empresas, mas não necessariamente todas elas são de boa qualidade, empresas que vão se sustentar ao longo do tempo, pagando bons dividendos, lucrando e sendo consistente, tá? Então, se você quer aprender como escolher uma empresa dentro do mesmo setor, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima que vai te mostrar alguns indicadores importantes para isso. Agora, voltando a falar sobre o foco do vídeo, que é a diversificação, você tem que pensar o seguinte, não é porque um setor é muito bom também que você vai colocar todo o seu dinheiro dentro dele, tá? Você tem que pensar mais uma vez em diversificar em setores. Então, quais setores que existem na bolsa? Porque de nada adianta a gente estar falando aqui, você não sabe o que eu tô falando no final das contas, né? Quais são as possibilidades que você tem para diversificar. E é o seguinte, a gente tem setores de bens industriais, de consumo cíclico, de consumo não cíclico, setor financeiro, setor de materiais básicos, setor de petróleo, gás e combustível, setor de saúde, setor de tecnologia da informação, setor de utilidade pública e, por último, setor de comunicações. Exatamente, são diversos setores da economia e, além disso, a gente também tem que pensar em subsetores. Porque vamos pensar mais uma vez naquele exemplo dos bancos. O setor que os bancos estão inseridos é o setor financeiro, tá? O setor financeiro. Só que dentro do setor financeiro, a gente também tem subsetores. Por exemplo, o subsetor bancário, o subsetor de seguradoras, o subsetor de pagamentos, tá? Então, assim, quando a gente pensa em seguradoras, por exemplo, a Porto Seguro está no mesmo setor financeiro do que o Itaú, que é um banco, que também está no mesmo setor financeiro que é a Cielo, que é uma maquininha de pagamento. Então, vamos aqui para o foco desse vídeo, que é mostrar 2 setores que eu acho muito importante para eu ter na minha carteira. São setores muito resilientes, vão bem em crises e também fora das crises costumam performar bacana, tá? Então, independente do tempo, você vai ter empresas ali
tranquilas para você poder pensar nelas para o longo prazo. E o primeiro deles é o setor então financeiro, né? O setor ali mais especificamente bancário. E por que investir em bancos é um bom negócio? A gente começa pensando então que estatisticamente os bancos são os negócios mais lucrativos do país. Se você pega o top 10 das empresas que mais lucram no Brasil, você vai ver que a maioria delas são bancos, tá? Então, para deixar bem claro, isso aqui não é recomendação de investimento, nada que eu tô falando aqui para você investir nessas empresas ou então investir nesses setores, tá? É só um caráter educacional e do que eu penso sobre esse assunto. Então, voltando a falar dos bancos, por que os bancos é um excelente setor para você ter na sua carteira? A primeira delas é porque os bancos vão bem em crises. Quando o país está em crise, né, o que acontece? A inflação sobe, as taxas de juros ficam mais caras e as pessoas estão sem dinheiro no bolso. Então elas costumam pegar empréstimos para poder sanar as dívidas delas ou então aquelas necessidades ali de curto prazo. E com isso, o banco ganha dinheiro emprestando para essas pessoas. Então ele se beneficia em períodos de crise. E os bancos também vão bem em períodos de crescimento da economia, porque em crescimento da economia as pessoas estão mais propensas a fazer investimentos. O dinheiro está no bolso delas. Então, com dinheiro em bolso, ou as pessoas vão fazer investimentos na economia real e para isso elas movimentam, né, o dinheiro e precisam dos bancos para isso, ou então elas vão lá e investem em produtos financeiros, né, investimentos no mercado financeiro e mais uma vez fazem na maioria delas através de bancos. E eu vou dar aqui alguns exemplos de empresas do setor bancário. Isso aqui não, mais uma vez, não é recomendação de investimento. A gente tem, por exemplo, Itaú, Santander, Bradesco, Banrisul, Banco do Brasil, Banco Pan, Banco Inter, tá? Que são empresas aí do setor financeiro. Não necessariamente todas são boas, você tem que saber fazer uma análise para escolher as melhores dentro de um setor. E lembrando, de nada adianta você querer colocar 5 empresas do mesmo setor que você não vai estar diversificando. Agora, o segundo setor que eu também acho muito relevante para se ter em carteira é o setor de energia. E por quê, né? O setor de energia, ele se mostra um setor bom pagador de dividendos ao longo do tempo. Historicamente, o setor de energia pagou bons dividendos. E por quê? Porque são empresas maiores, né? Pensa numa empresa que produz energia para o país. É uma empresa que tem que ser totalmente consistente, com uma boa governança, não pode ter riscos elevados dentro dela. Então, por elas serem empresas grandes, elas costumam pagar bons dividendos. E além disso, elas são empresas mais, vamos dizer assim, consolidadas, menos arriscadas. E da onde vem esse menor risco? Justamente nesse fornecimento de serviços de energias que essas empresas prestam, normalmente elas fazem contratos longos com governos, né? Ou então autarquias e tudo mais, e esses contratos longos dão uma segurança maior para aquela empresa, porque ela sabe que nos próximos 30 anos ela vai estar recebendo e podendo prestar aquele serviço dela com base nesse contrato que ela assinou. Então, com isso, ela consegue ter uma previsibilidade maior para o acionista. Agora, qual que é o risco, né, do setor de energia? A gente viu algum tempo atrás o país sofrendo aí algumas crises hídricas, né? E a gente sabe que a maior parte da energia do país vem das hidrelétricas. Então a gente precisa de água para poder ter esse fornecimento de energia. Então nesses períodos as elétricas costumam sofrer um pouco, mas lembrando, isso não são fatos recorrentes, né, que acontecem sempre. Então sim, o setor de energia é um setor bem resiliente. E temos exemplos aqui para trazer para vocês. Por exemplo, a empresa Energias do Brasil, a Engie, a Alupar, a Eletrobras, são diversas empresas e mais uma vez não faz sentido você comprar todas de uma vez para sua carteira, porque isso não é diversificação. Diversificar é ter setores diferentes e não quantidade de empresas na carteira. E por último, eu vou deixar um bônus aqui para você que chegou até aqui, que é você pensar em empresas que tem boa parte da sua receita em dólar, tá? A gente está acostumado, tá sentindo na pele, o brasileiro vem sofrendo com isso, que é a alta do dólar. Então, se você tem empresas que têm boa parte da sua receita atrelada ao dólar, quando o dólar sobe, essas empresas ganham mais dinheiro. Então você se beneficia na valorização dessas ações. E quais são os setores ali que estão totalmente atrelados ao dólar, tá? Então a gente pensa em setor de papel e celulose, então a gente tem Suzano, Klabin, a gente tem também as empresas do setor que são exportadoras, principalmente de proteínas, então JBS, Marfrig, Minerva, que quando o dólar sobe, o preço da carne que é atrelado ao dólar
fica mais caro, tá bom? Então, galera, esse aqui foi mais um vídeo mostrando pra vocês a minha opinião de uma diversificação em setores, quais são os setores que eu considero importantes pra gente ter numa carteira, principalmente para o iniciante, o investidor iniciante que quer menos volatilidade, menos risco. O setor bancário e o setor de energia vão conseguir te entregar isso, tá? Se você gostou desse vídeo, achou essa informação relevante, não deixe de deixar o seu like, segue aqui a gente no canal, clica no botão de inscrição, segue a gente também lá no Instagram, tá? Vou ficando por aqui, o Ivo do Lobo.